Sabe aquela ideia de que o fim da Guerra Fria foi um final feliz, a vitória da democracia e tudo mais? Bom, a história é um pouco mais complicada. E se o que veio depois não foi uma nova ordem, mas o começo de uma era de insegurança total? A gente vai mergulhar no que realmente aconteceu quando o chamado breve século XX acabou, para entender a desordem que formou o mundo em que a gente vive hoje. Pois é, logo ali no comecinho dos anos 90, enquanto muita gente comemorava, alguns pensadores, como Michael Sturmer, já estavam vendo uma realidade bem diferente. Nada de estabilidade. Pelo contrário, a previsão era de uma crise constante. Essa citação aqui já quebra toda a narrativa de vitória e nos joga direto na mentalidade da época. Parecia que o chão tinha sumido debaixo dos pés do mundo. E com ele, foi embora toda a estrutura que, de um jeito ou de outro, organizava o planeta. Aquela rivalidade entre as superpotências, as ideologias bem definidas de socialismo contra capitalismo, as alianças, tudo isso que definia a política global simplesmente evaporou. Com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Foi um ponto final, sem apelação. Essa é a grande pergunta, né? Se uma era termina de um jeito tão de repente, o que é que vem para preencher esse vazio? A verdade é que não tinha um plano, não tinha um roteiro. O mundo entrou num território completamente novo, desconhecido. E esse território desconhecido não era uma nova ordem mundial, como se falava muito na época, mas sim, uma baita desordem. Os perigos não sumiram, eles só mudaram de cara, ficaram mais imprevisíveis e bem mais difíceis de controlar. Agora, olha que interessante a transformação da ameaça. A gente saiu de um medo gigantesco, mas, digamos, contido, o holocausto nuclear entre duas superpotências, para um cenário de caos total, descentralizado. As guerras viraram internas, estados inteiros se quebraram, como na antiga Iugoslávia, e a violência, de certa forma, se tornou privatizada. E aqui está o conceito-chave para entender essa nova era: a democratização da destruição. Antes, só os grandes países tinham poder para causar um estrago de verdade. Mas com armas e tecnologia se espalhando, o Estado perdeu o monopólio da força. De repente, grupos pequenos podiam desafiar nações inteiras. E as consequências disso? Nossa, foram enormes. O custo para manter a ordem dentro dos países disparou. Como a gente viu na Somália ou na Bósnia, as grandes potências podiam até ganhar uma batalha. Mas e depois? Elas não conseguiam mais controlar o território, reconstruir nada. A lógica antiga do poder, baseada só na força militar, simplesmente parou de funcionar. E essa desordem toda no mundo real veio acompanhada de uma crise intelectual. As grandes ideologias que moveram o século XX, aquelas utopias que prometiam resolver todos os problemas da humanidade, de repente se mostraram vazias. De um lado, a utopia soviética do controle total do Estado. Bom, a gente viu no que deu, né? Um colapso total. Do outro, a ideia oposta, de um mercado totalmente livre, que foi aplicada como terapia de choque em vários lugares, também se provou um desastre social e econômico. As duas grandes soluções do século XX falharam de forma espetacular. E o pior é que não foram só os extremos que deram errado. Aquele modelo que funcionou super bem na Era de Ouro depois da Segunda Guerra, misturando Estado e mercado, também começou a perder força. As velhas receitas simplesmente não davam mais conta dos novos desafios. Nesse vácuo de ideias, as pessoas se voltaram para quê? Para a identidade, para a religião. Mas a fonte aqui usa essa analogia genial do Karl Kraus para dizer que esses movimentos não eram a solução. Na verdade, eles eram um sintoma da crise. Eram a própria doença fingindo ser a cura. Com o mundo sem rumo político e sem grandes ideias, o palco estava pronto para um novo conjunto de crises que iam definir os desafios do novo milênio: demografia, ecologia e economia. O primeiro grande problema, a demografia. A projeção era que a população do mundo ia chegar a 10 bilhões de pessoas lá por 2030. Isso ia colocar uma pressão gigantesca nos recursos, na estabilidade, nas fronteiras, em tudo. E essa pressão toda ia ser ainda maior por causa de uma desigualdade cada vez mais gritante. Esse gráfico aqui deixa bem claro o abismo que estava se abrindo entre os países ricos e os pobres. E essa diferença não é só um número, ela alimenta tensões e uma pressão de migração enorme. E nos países ricos, a estabilidade também estava ameaçada. A tecnologia estava eliminando empregos, a globalização estava levando a produção para lugares mais baratos, e a ideologia do livre mercado tirava do Estado as ferramentas para proteger as pessoas disso tudo. Era uma tempestade perfeita se formando. E por cima de tudo isso, a crise ecológica.
A fonte argumenta que a própria lógica do nosso sistema econômico, crescer sem parar, era incompatível com a nossa sobrevivência a longo prazo no planeta. Essa é a contradição fundamental que a gente teria que encarar. Então, qual o cenário que se desenha? Um mundo à deriva, sem mapa, enfrentando crises de população, desigualdade e ecologia tudo ao mesmo tempo e com as suas instituições cada vez mais fracas. E o paradoxo é que, bem na hora que a autoridade pública era mais necessária, o Estado-nação estava sendo esvaziado. Por cima, por forças globais que ele não conseguia controlar, e por baixo, pela privatização da força e dos serviços, perdendo a relevância no dia a dia das pessoas. Isso nos leva ao ponto crucial da história. O grande problema do novo milênio não era mais como produzir coisas, mas sim como distribuir a riqueza. Com a tecnologia gerando tanto valor, a questão política fundamental passou a ser como garantir que isso beneficie todo mundo, e não só uma minoria. E aí fica a pergunta no ar, né? Diante de um mundo tão complicado e sem as ferramentas do passado, qual é o caminho a seguir? A incerteza que começou lá em 1989 parece que ainda está pairando sobre a gente. Bom, qual a saída? Para nossa fonte, a resposta é fortalecer justamente aquilo que foi enfraquecido, a autoridade pública. Só uma ação coletiva, por meio de instituições que representem o interesse de todos, pode enfrentar desafios globais como a desigualdade e a crise do clima. O mercado, sozinho, simplesmente não vai dar conta. E a análise termina com esse aviso, que é bem poderoso. Continuar no mesmo caminho do passado, usando as mesmas ideias que já falharam, não é uma opção. A alternativa a uma mudança de verdade na forma como a gente se organiza é, nas palavras da fonte, a escuridão. Uma reflexão bem profunda sobre os desafios gigantes que a gente herdou do fim do século XX.